sábios profetas, de um filho se falou, herdeiro de Davi, mas ser não criado, como homem veio até nós. Chegou para buscar-nos, levar as fraquezas, morrer por nós numa cruz. Tal como a promessa não ficou na cova, glorioso Filho de Deus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Amados, perdoados na mesma visão de proclamar salvação, levando a missão a cada nação, pelo amor do seu nome. Não mais estrangeiros, por Jesus herdeiros, veio para fazer-nos seus, chamados de santos, vivendo somente para sua glória exaltar. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Vamos sentir nos nossos corações gratidão por esse Jesus que se fez homem, deixou o seu reino no céu para vir ter connosco, para morrer por nós. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Vamos fazer uma leitura congregacional. Encontra-se em Mateus 5, dos versículos 1 ao versículo 12. Jesus, pois, todos juntos? Jesus, pois, vendo a multidões, subiu ao monte. Tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e me mentirem, disserem
vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. No início do culto, a Esther leu o Salmo 8 e no versículo 4 diz: Quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Quem somos nós que, tão falhos, e mesmo assim vamos ser tão bem-aventurados e seremos tão bem-aventurados? E na próxima música é exatamente isso que diz: Quem sou eu para que o Senhor de toda a terra me chame pelo nome e sinta a minha dor? Então vamos cantar no espírito de oração, sabendo as palavras que nós estamos a cantar, perguntar a Deus: quem sou eu para que tu te importes comigo, para que tu, tão grande que és, vieste à terra e te fizeste homem e morreste por nós. Quem sou eu para que o Senhor de toda a terra me chame pelo nome e sinta a minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho, meu rebelde coração? Não por causa do que sou, mas por tudo que fizeste. Não por causa do que fiz, mas por causa de quem és. Eu sou como uma flor semeada logo murcha, uma onda no oceano, no vento um vapor, mas tu me ouves quando eu clamo, me seguras quando caio e me dizes quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para que quem vê o meu pecado me olhe com amor e me levante outra vez? Quem sou eu para que a voz que acalma o mar, que em meio à tempestade mostre o seu amor por mim? Não por causa do que sou, Não por causa do que sou, mas por tudo que fizeste. Não por causa do que fiz, mas por causa de quem és. Eu sou como uma flor semeada logo murcha, uma onda no oceano, no vento um vapor, mas tu me ouves quando eu clamo, me seguras quando caio e me dizes quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. podemos sentar. Estamos a chegar ao final do ano 2019.
Certamente todos nós temos aqui muitas histórias para contar sobre este ano. E nesta altura que nós vamos recolher as nossas ofertas, eu queria convidar-vos também a pensar nas bênçãos que Deus nos colocou este ano na nossa vida. Tudo o que Ele nos deu de bom e também de mau, que Ele transforma e sabe transformar em coisas boas, está bem? E neste espírito vamos cantar Conta as bênçãos e ao mesmo tempo vamos dedicar a Deus as nossas ofertas também. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e has de ver surpresa quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpresa quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra-te que tesouros prometidos teus nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, diz quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpresa quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, diz quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, has de ver surpresa quanto Deus já fez. Amém. Amém. Vamos passar agora a palavra ao pastor. Eu vou pedir que os músicos ainda voltem a tocar aquela última que cantámos, pode ser? Eu creio que ela é tão expressiva para nos levar ainda a meditar naquilo que esta bela canção diz. Entretanto, gostaria que nós orássemos esta manhã, não só palavras de gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós, e a Sara pediu que nós lembrássemos algumas coisas que Deus fez, e eu gostaria que nós mantivéssemos a nossa mente com gratidão ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito por nós. Vários daqueles que estão aqui chegaram a este país, estão bem. Muitos de nós que vivemos cá recebemos bênçãos que Deus nos deu. Então espero que nós possamos manter isso com um sentimento de profunda alegria dentro dos nossos próprios corações enquanto cantamos. Também, neste final de ano, nós queremos olhar para a frente, olhar para a cidade por quem temos orado, e queremos que Deus nos abençoe nesta cidade e que, através de cada um de nós possamos abençoar outros também. Então, por isso, vamos orar e vamos pedir a Deus que abençoe a cidade, como temos feito. Vamos continuar pedindo a Deus que nos use como instrumentos nas suas mãos e que nós possamos, neste novo ano, assumir compromissos em relação à cidade, compromissos mais fortes, em relação àqueles que vivem perto de nós, àqueles que trabalham connosco, àqueles que fazem parte da nossa família, que nós possamos ter um compromisso com pessoas. Natal foi um compromisso de Deus com a humanidade. E nós não podemos fugir do Natal, porque Ele, na verdade, nos pede que nós estejamos comprometidos uns com os outros. A missão do cristão é fazer com que aquilo que Cristo fez seja conhecido por mais pessoas. Quem gostaria de orar pela cidade esta manhã? Eu gostaria que alguém viesse cá à frente e pudesse orar pela cidade. Eu depois orarei por outras questões. Alguém quer assumir essa coragem de chegar cá à frente? Estão a ver a cidade ou não? Vê-se? Vê-se.
Podia estar escurecida e ninguém estar a ver, mas alguém vê? Temos ali um irmão que está a visitar-nos pela primeira vez. Pode chegar cá à frente, eu dou-lhe o micro, o irmão ora a favor da cidade, faz favor. Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Nós, quando estamos reunidos em nome de Jesus, devemos ser lembrados de que Ele está em nosso meio, Ele está presente. A presença de Jesus é o que dá significado à nossa existência, é o que nos projeta para o futuro, sim, sem perder a perspectiva do que nós já temos desfrutado até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, mas nós não podemos deixar de olhar para 2020. Então nós pedimos a bênção do Senhor sobre essa cidade. Pai, nós viemos visitar o nosso amigo Júnior, que chegou a Portugal há 3 meses, e tem grandes desafios com a família dele pela frente, e nós sentimos um bocadinho desse desafio, porque estamos cá há 2 anos, e isso não é tanta coisa, e nós já sabemos o quanto passamos de desafio, e o que pensamos para frente. Então, nós pedimos a bênção do Senhor para essa cidade que tem tantos imigrantes. Não são apenas brasileiros, há gente de toda parte. E nós pedimos a bênção do Senhor sobre essa cidade através dos imigrantes, Pai. Quando eu olho ali para aquele cenário, para essa figura e vejo aqueles prédios, eu sei, Pai, que há muita gente querida, muita gente amada do Senhor, muita gente que pode ser um instrumento da Tua graça nesse país, muita gente que veio para desfrutar desse país, mas eles podem fazer mais do que desfrutar, eles podem ser uma bênção para esse país. E nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor abra portas, que o Senhor abra caminhos, que o Senhor faça milagres, porque nós temos provado desses milagres. Então que o Senhor faça milagres na vida do Júnior, faça milagre na vida de tantos outros imigrantes, Senhor Deus, para que eles não apenas desfrutem deste país, mas que eles tenham condições de abençoar este país no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, pelos portugueses que têm nos recebido bem, nós oramos pelos portugueses que têm as portas abertas, que têm sido generosos para conosco, um país que nos recebeu, que nos disse, que nos deu boas-vindas. Então nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe também os portugueses, que o Senhor capacite-os, Senhor Deus, a serem bênçãos, que o Senhor capacite-os, Senhor Deus, a partilhar, que o Senhor capacite-os, Senhor Deus, a olhar para os imigrantes como alguém que pode somar, alguém que pode ser bênção, e essa igreja é uma expressão disso. Pai, eu estive cá com a cristã evangélica e vi um pouquinho disso nas nossas conversas, nas nossas interações, e eu tenho muita alegria, porque, Pai, essa igreja é uma igreja que é diferenciada. Nós só de ver tanta gente aqui, é diferenciado para a realidade de Portugal. Então que o Senhor abençoe esta igreja, aqui neste lugar, supra todas as necessidades, abençoe os seus líderes, os seus pastores, abençoe este povo, Pai, no nome de Jesus, que eles busquem outras ovelhas perdidas, e Pai, que outras igrejas aqui em Portugal tenham a bênção do crescimento, tenham a bênção de expandir as suas tendas. Então nós oramos assim, agradecidos, Pai, cheios de esperança do Senhor e do Teu poder na nossa vida para 2020, no nome de Jesus, pela graça de Jesus, amém. Pai, depois de que nós recebemos tantas coisas nos últimos dias, depois de termos sido tão abençoados com a graça do Natal, nós te pedimos, Senhor, que não haja em nós qualquer sentimento de afrouxamento em relação à fé. E, Senhor, quando nós nos juntamos esta manhã, eu te peço que, na verdade, Tu nos enchas dessa alegria que o Natal nos trouxe, que nós possamos continuar a contemplar Jesus, o Jesus do Natal e não o Natal de Jesus. Eu te peço, Senhor, que Tu nos ensines
As vezes que nós ficamos aborrecidos por coisas que não têm valor, quando afinal de contas, tu que deste tudo, nos mostras o quanto o amor jamais pode ser compreendido por um Deus que se deu. Ajuda-nos, Senhor, para que nós não sejamos ingratos na maneira como te adoramos. E obrigado pelas lições que nos dás cada dia, Senhor. Às vezes tu falas connosco da forma mais incrível. Permite que a voz do Senhor fale connosco e que nós ouçamos. E, ó Pai, que não haja corações ingratos esta manhã aqui. Às vezes somos capazes de gritar com os pulmões por causa do golo daquela equipa que nós gostamos. E quando vimos a Tua presença parece que estamos murchos e frouxos. Perdoa-nos por isso, Senhor. Que não sejam as circunstâncias que nos movam, mas seja o amor que temos por Ti. Fica connosco esta manhã e fala-nos neste último domingo que nos dás a viver neste ano. E abre as portas do nosso entendimento para coisas maiores que o Senhor quer fazer connosco e através de nós. Oramos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Eu agora ia convidar os irmãos a colocar-se de pé e vamos cantar novamente o hino Conta as Bênçãos. Mas agora com toda a força, energia e muita alegria. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimados julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta a cada vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os meios da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta as bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Podem sentar, por favor. Gostaria de convidar-vos à leitura de Mateus, capítulo 1. Há uma tendência muito forte que nós temos de deixarmos de falar do Natal depois do Natal. Normalmente ocupamos muito com o Natal antes dele acontecer e depois deixamos de falar de Natal o resto do ano.
Eu gostaria de falar, estes próximos 2 domingos, continuar a falar sobre o Natal. E o tema desta série de 2 mensagens é "E depois do Natal?". Porque, sabem, eu acho que os dramas que aconteceram a seguir ao Natal foram mais intensos do que aqueles que aconteceram antes do Natal. E normalmente nós contamos as bonitas histórias acerca do Natal e depois esquecemos de falar daquilo que o Natal trouxe como consequência. E esta manhã eu quero levar-vos ao capítulo 2 para nós lermos acerca desta visita que foi feita pelos os magos do Oriente. Chamam-lhe muitos nomes, há muitos pensamentos sobre isso. Dê-lhe o nome que vocês quiserem também, não há problema quanto a isso. Foram pessoas, foram visitantes que resolveram vir para visitar aquele que era o rei que havia de nascer. Capítulo 2, quem quer ler este texto? Capítulo 2, verso 1 a 12. Alguém quer levantar a sua voz e ler? Desta forma assim eu sei que vocês estão aí, está bem? Porque hoje é um dia último do ano, mas eu estou a ver-vos muito frouxos, não é? Mas é que não sei se é por causa do peso que cada um de nós ganha nestas alturas do ano, não sei se é por causa de vocês não terem recebido as prendas que vocês gostariam, não sei, há pessoas que ficam zangadas no Natal por causa disso, sabiam disso? Então, quem é que quer levantar a sua voz e ler, por favor? Bom alto, bom som, ok? 2, Mateus 2, verso 1 a 12. Jardel, tu tens uma boa voz, pode ser? Vá lá, Jardel, força aí. 1 a 12. Ora, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram a Jerusalém magos do Oriente, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorar. O rei Herodes, ouvindo isso, alarmou-se e com ele toda a Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. Responderam-lhe eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra da Judéia, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Havendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que veio e parou sobre o lugar onde o menino estava. Quando eles viram a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, deram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em um sonho para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Obrigado. A grande pergunta que se coloca quando lemos este texto é: quem eram estes visitantes? Se o Natal se torna tão importante para nós, a grande pergunta é: porquê é que se tornou tão importante para pessoas estranhas ao Natal? Sabem que estes visitantes não eram judeus, eram gentios, portanto não faziam parte da nação de Israel. Não se sabe ao certo de onde eles vieram do Oriente, podia ser da Babilónia, podia ser da Pérsia, podia ser da região da Arábia, podia ser da região do rio Tigre, enfim, podiam ser os sumerianos, não sabemos ao certo quem eram. Acho que o texto bíblico nos deixa realmente esta abertura para nós pensarmos mais sobre isso. Acima de tudo, eram pessoas que procuravam. Uma das coisas que o Natal, na verdade, nos transfere é a riqueza dos acontecimentos que se deram antes e depois do Natal acontecer. E a forma como o Natal é um acontecimento que se dá e dá-se essencialmente para aqueles que procuravam o Natal. Curiosamente, o que nós vemos, os anjos aparecerem,
é pessoas que de alguma forma tinham no seu coração um espaço para que o Natal acontecesse. Vemos isso em Maria, sabemos que ela foi agraciada pelo Senhor. Vemos José entrar na história do Natal, certamente alguém também que tinha esperança que o Messias havia de vir. Vemos Simeão, vemos tantas outras personagens à espera que o Natal acontecesse. Meus irmãos, o Natal verdadeiro pode passar sem acontecer dentro de nós. E há muita gente que goza o benefício do Natal, mas ele não acontece interiormente. Mas o que é curioso, e ao olharmos para esta história que nos é contada, bem como a história seguinte, no próximo domingo, são histórias que na verdade nos mostram que a consequência do Natal não é tão bela quanto nós a imaginamos. Nós revestimos o Natal de todas as prendas, os acontecimentos familiares e tudo isso é muito bom, mas nós nos esquecemos depois que o Natal teve consequências para a vida de pessoas, como por exemplo José e Maria. A vida para eles não foi fácil depois que o Natal aconteceu. E às vezes nós projetamos esta ideia do Natal exatamente nos acontecimentos dos anjos que cantaram e foi tudo muito bonito, mas o Natal tem consequências quando nós o assumimos verdadeiramente. Quando nós queremos que o Natal aconteça connosco, isso traz muito mais do que aquelas coisas belas que nós normalmente gostamos de ouvir acerca do Natal. E estes homens que vieram da Babilónia, ou vieram de outro lugar qualquer, nós sabemos que havia uma grande influência dos judeus pela história. Eles tinham estado na Pérsia, sabemos a influência que Daniel teve lá na Babilónia, Esdras e Neemias, e nós sabemos que eles semearam esta ideia do Messias, semearam para onde passaram esta ideia de que alguém havia de vir, alguém prometido chegaria à terra. E este desejo de conhecerem o Messias, eu creio pessoalmente que estava muito mais implantado fora de Israel do que dentro de Israel. Havia muita gente que procurava o Messias. E nós encontramos esta linda história de 3 homens. Nós não sabemos se eram 3 homens. A tradição diz que podiam ser, por exemplo, os cristãos no Oriente acham que eram 12. Não se sabe ao certo. Eu acredito pessoalmente que eram mais do que 3. As riquezas que eles traziam nos camelos tinham que ser bem guardadas. E vocês sabem que havia muitos assaltantes pelo caminho. Isso não importa quantos eram. Até lhes dão nomes, ninguém sabe. É verdade que existem alguns registros no passado que deixaram notas sobre isso. Sabemos que alguns historiadores deixaram alguns comentários sobre isso, mas não se sabe ao certo, nem é importante. O que nós sabemos é que havia pessoas que há muito tempo antes esperavam que o Messias se revelasse. Pessoas que não tinham nada a ver com a cultura religiosa de Israel, pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que era o exercício da fé judaica, que tinham e esperavam que o Messias se revelasse. E sabem uma coisa? O Natal acontece connosco quando verdadeiramente nós caminhamos na direção do Natal. Estes 3 homens, ou esta quantidade de homens que vieram do Oriente, na verdade eles traziam uma grande esperança no seu coração. E a razão porque eles identificaram a estrela ou o astro, não importa, há quem pense que foi o Halley que apareceu, cerca de 12 a.C. já o Halley tinha aparecido. Curiosamente, o Halley aparece mais ou menos 75 em 75 anos. Aliás, há Mark Twain, Samuel Clemens, ele próprio nasceu no dia em que o Halley apareceu e morreu no dia em que o Halley apareceu. Mark Twain é um escritor americano que escreve Huckleberry Fine e outros textos assim. É interessante, não importa aqui o que aconteceu no Natal, o que é que aconteceu, foi algo que Deus providenciou, sabem para quê? Para que estes homens viessem do Oriente para ter o privilégio de adorar o Senhor. Que coisa curiosa. Nós sabemos que a profecia falava sobre isto. Eu não tenho hoje aquele monitor ali, faz muita falta. Acho que não tenho nenhum, pois não? Então não vou preocupar-me com isso. Vamos avançar. Se quiserem, eu posso enviar para a vossa caixa de correio estes slides que certamente seriam de bênção para todos nós. Sabem que estes chamados magos, os sacerdotes, eram pessoas que preocupavam-se em estudar os astros. Há quem lhes chama astrólogos, eu chamo astrónomos, prefiro assim. Eram pessoas que procuravam descobrir através da natureza, através dos astros, através da revelação, mais de Deus.
E nós sabemos que Deus se revelou pela natureza. Ainda hoje nós estamos a gozar um belo dia, havia irmãos que gostariam que o culto acontecesse lá fora, fantástico, o dia está lindo, Deus revela-se desta maneira às nossas vidas, aos nossos corações. Deus faz com que nós possamos conhecer mais dele através das coisas criadas. Mas sabem, a verdade é que estes magos, eles preocuparam-se em encontrar, através daquilo que lhes era disponível, preocuparam-se em encontrar a revelação acerca desse Messias que havia sido prometido. E o que é curioso é que, nesta altura em que o acontecimento se dá, nós sabemos que Herodes o Grande foi realmente uma pessoa que ficou na história, foi ele que mandou construir o templo lá em Jerusalém, mas nós sabemos que ele era um homem extremamente mau. Ele chegou a matar a sua mulher, matou 3 dos seus filhos, era realmente alguém que realmente só pensava em poder. Na verdade, ele era edomita, ele vem de Esaú, ele não era realmente um judeu de raiz. E nós sabemos que ele não tinha interesse, a não ser o seu próprio interesse, não tinha interesse em que o Messias se revelasse. E a história conta-nos que, na verdade, ele inclusivamente procurou mandar matar todas as crianças para que eliminasse o próprio rei de Israel. Havia uma conveniência política que o levou até ao trono. O que é verdade, nós sabemos a história, é que a passagem bíblica nos fala acerca de todos estes acontecimentos para nos mostrar que Deus se importa com as pessoas. E importa-se com as pessoas onde quer que elas estão, desde que haja um espaço no seu coração para elas. O que eu quero falar esta manhã para vós é 4 formas como Deus se revelou a estes magos do Oriente. 4 formas. Versículo 2, versículo 9 e versículo 10 fala-nos da estrela, ou do astro que apareceu. Houve uma manifestação que apareceu no céu, providenciada por Deus, para que estes homens que vinham de longe, percorrendo mais ou menos cerca de 1600 quilómetros, para chegar ao lugar onde o Messias havia de nascer. Havia profecias acerca disso. Havia, inclusivamente, uma profecia que falava que no céu apareceria uma estrela que viria de Jacó e, neste caso, alguém que se revelaria do cetro de Davi. Esta profecia está em Números, capítulo 24, verso 17, curiosamente dito por um profeta que foi um enganador, que foi Balaão, mas ele falou estas palavras e estas palavras ficaram registadas. Havia uma estrela que apareceria no céu para efetivamente revelar uma indicação de onde o Messias haveria realmente de nascer. E estes homens, sintonizados com aquilo que havia de ser cumprido, eles vieram, fizeram o seu trajeto e chegaram lá a Jerusalém. Eles eram estudiosos do céu. Eram pessoas que, na verdade, procuravam encontrar algo mais acerca de Deus através daquilo que lhes era disponíveis. Nós sabemos que o Salmo 19 fala-nos da revelação de Deus enquanto Criador. Mas nós sabemos também que devemos adorar muito mais o Criador que a criação. Nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia nos empurra para que tudo o que está à nossa volta nos faça ver quem Deus é e enriquecer a nossa alma através das coisas que de facto estão criadas. Mas ao revelar-se aos magos através de uma estrela, Deus provou que Ele é capaz de falar a linguagem de cada grupo de pessoas. Curiosamente, nós encontramos aqui esta indicação de que Deus falou com estes homens através da maneira que para eles era entendível. Isto é, se eles conheciam os astros, se eles procuravam conhecer Deus através daquilo que estava no céu, então Deus revelou-se da forma que eles entenderam através de uma estrela. Vocês não acham isto curioso? A mostra que nós temos de que Deus vai ao nosso encontro e fala através das coisas normais, as coisas até do nosso próprio interesse. As coisas pelas quais tu te interessas, Deus pode falar através delas. Tem que ser algo que, na verdade, possa permitir que Deus apareça presente. Mas é curioso olhar para aquilo que estava a acontecer lá, quando Deus se revelou através de uma estrela, porque essa estrela era a forma entendível pelos quais aqueles homens poderiam compreender que o Messias havia de vir.
Deus vai ao encontro do nosso entendimento, Deus fala através das coisas que nós sabemos, Deus revela-se através das coisas que nós conhecemos. Porquê? Porque Ele é um Deus que tem interesse que nós o saibamos. É um Deus que tem interesse em que nós o conheçamos. Por isso, Natal pode ser muito mais do que simplesmente aquilo que até agora tem sido. Natal pode ser Deus revelando-se através daquilo que nós próprios entendemos. Certamente, se tu não percebes nada de estrelas, Deus não vai falar contigo através de estrelas. Mas aqueles homens que percebiam de estrelas, Deus falou com eles através das estrelas. E esta é a maneira que nós entendemos como é que Deus está presente connosco, revelando-se da forma como Ele, na verdade, quer. Deus usou um ingrediente que expressava um interesse motivador. A grande pergunta que se coloca é: o que é que te motiva verdadeiramente? De que forma é que Deus pode usar os teus próprios interesses para se revelar mais a ti a respeito dele mesmo? Às vezes nós andamos na vida e parece que não entendemos. Achamos que a igreja, achamos que o domingo é a única altura em que Deus fala connosco. Às vezes percorremos os nossos dias durante a semana e parece que Deus está lá na estante à espera que o domingo venha para nós o entendermos. Mas, meus irmãos, a revelação da estrela mostra que Deus se revela connosco, Deus se revela a nós, Deus fala connosco todos os dias através das coisas do nosso próprio interesse. Deus pode revelar e falar contigo a respeito dele próprio através das coisas que tu gostas de fazer, desde que sejam coisas que na verdade honrem o Senhor. Estes homens eram pessoas interessadas nas estrelas. Deus falou com eles acerca daquilo que era motivador para eles próprios. E esta foi a primeira coisa que na verdade nós encontramos. Deus tem interesse nas pessoas e por causa do seu amor por elas, Ele altera, pode pôr uma estrela no céu, pode fazer as coisas mais incríveis, porque Deus tem interesse em revelar-se. A segunda coisa que nós encontramos é que Deus revelou a estes homens, revelou-se a eles através da própria lógica, da razão. Reparem que quando eles chegam lá a Jerusalém, eles chegam a Jerusalém e perguntaram: onde é que está nascido o rei dos judeus? Para eles aquilo era lógico. Se havia uma promessa de que o Messias havia de vir, então era lógico que ele viria. E com certeza que ele viria a Jerusalém. Porque Jerusalém era realmente o sítio onde melhor o Messias havia de nascer. Às vezes nós abandonamos a lógica e a razão e perdemos muito em relação àquilo que é a revelação de Deus para nós. Nós às vezes achamos que há conflito entre a fé e a razão e nós perdemos muito por causa disso. Na verdade, a fé produz razão. A fé faz-nos entender as coisas de uma forma muito mais fácil. Estes homens não tiveram dificuldade. O próprio texto original diz: tendo chegado ao bom senso. Isto é, estes homens usaram a lógica e a razão para perceber que o Messias havia de nascer lá e era lá que eles haviam de encontrá-lo. Às vezes nós olhamos para o Natal e só vemos prendas, só vemos família junta e não percebemos nada de que o Natal tem muito mais para dar-nos do que simplesmente aquilo que nós vemos com os nossos olhos. O Natal traz para nós a firmeza de que realmente este Salvador que veio é o Salvador que virá. Nós temos que usar a nossa cabeça para entender com o bom senso que a fé nos empurra para mais longe. Que a razão nos dá a nós um sentimento de segurança em relação àquilo que Deus quer fazer connosco. Estes homens eram realmente sábios, eles procuravam o conhecimento e por causa do conhecimento que eles tinham, eles conseguiram perceber pela lógica e pela razão as coisas que Deus havia de revelar. Eu não sei como é que o que tu sabes te conduz a Deus. Há pessoas hoje que buscam muito conhecimento, que são entendidos em muita coisa, mas parece que aquilo não chega a lado nenhum no que diz respeito a Deus. Há pessoas que adquirem muitos conhecimentos, são muito especialistas a usar os meios que existem hoje, as internets e tudo isso, mas parece que aquilo não produz nada em relação a Deus. Eu diria que
o nosso conhecimento não deve desaguar em nada mais senão no encontro com a grandeza de Deus. Se realmente o conhecimento que nós estamos a adquirir não nos conduz a Deus, então Natal verdadeiramente não acontece nos nossos corações. Se eu busco conhecimento e esse conhecimento não me leva a Deus, então significa que alguma coisa não está a bater certo no entendimento que eu tenho de Deus. Estes homens, estes sábios, puderam efetivamente perceber que era lógico, fazia todo o sentido, que na verdade o Messias havia de nascer naquela nação. As profecias apontavam para isso e eles receberam de Deus um sinal no céu e receberam na sua mente o entendimento de que realmente o Messias haveria de chegar e eles queriam realmente conhecê-lo. A terceira coisa, meus irmãos, tem a ver com a terceira forma pela qual Deus se revelou. Revelou-se através das Escrituras. Observamos a natureza, compreendemos e desenvolvemos o raciocínio, mas eles não são elementos suficientes para nos fazer chegar ao Salvador. Reparem o que é que eles mais precisaram. Diz o texto que Herodes ficou alarmado, verso 3, e toda a Jerusalém com ele. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles tinham o sinal no céu, eles usaram a lógica e a razão, mas eles precisavam do entendimento das Escrituras. Natal não acontece verdadeiramente se tu não deixares que o valor das Escrituras inunde o teu próprio coração. Eles vieram convencidos que realmente o Messias haveria de nascer lá, mas eles precisaram da confirmação das Escrituras. E diz o texto que os magos chegaram a Jerusalém com as suas perguntas para verem o Rei dos Reis, mas quem lhes deu a resposta correta foi as Escrituras. O próprio Cristo ensina-nos que nós devemos efetivamente de caminhar nas Escrituras. Ele chegou a dizer no capítulo 5, verso 39, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que nós estamos enganados sempre que nós não vamos às Escrituras para encontrar o sentido de Deus para nós. Estou convencido que uma das coisas que mais acontece nos nossos dias é o desprezo pelas próprias Escrituras. Ainda esta semana recebi na minha caixa do correio informação sobre novas formas de aceder à palavra. Nunca eu conheci tanta forma de conhecer as Escrituras e de ter acesso às Escrituras como hoje. Se eu quiser, daqui a pouco posso ir à REP e chamar outra vez uma nova forma de ter as Escrituras quase, eu diria, quase trabalhadas para mim. Existem hoje sites que dão aos pastores sermões quase completos. Meus irmãos, isto é muito fácil, nós hoje caminharmos para as Escrituras de maneira a que elas não nos falem. Nós precisamos de mergulhar nas Escrituras e temos que o fazer de uma forma sublime, porque as Escrituras são elas que, na verdade, fazem falta. Elas acrescentam e confirmam a forma pela qual Deus nos fala através de outras maneiras. Nós não podemos desprezar as Escrituras. Tu tens que gastar tempo com elas. Tu não podes simplesmente ficar contente em receber lá no teu telefone um versículo bíblico que alguém manda para ti. É muito bom tu partilhares com os outros esse versículo, mas mais importante é tu mergulhares nas Escrituras. Tu tens que ter tempo para a palavra de Deus. Tu tens que ser capaz de lê-la e estudá-la, de digeri-la, como dizia Paulo a Timóteo. Digere a palavra. Há muitos de nós que comem a palavra, mas ela fica na boca. Ela não segue o processo normal que devia de seguir, para que o Natal aconteça todos os dias dentro do nosso coração e Cristo seja renovado em nós. Os sinais no céu são importantes. A lógica e a razão são necessárias para complementar a nossa própria fé.
mas o lugar das Escrituras é fundamental. Ele precisa. As Escrituras precisam ter um lugar especial na nossa vida. Quantos de nós desprezamos as Escrituras todos os dias? Quantos de nós não fazemos uso dela como devíamos? Porque não temos tempo. A vida é muito agitada. Preferimos receber as coisas empacotadas. Preferimos que o pregador no sermão, no domingo, dê um sermão que nos encha a alma. Quando, afinal de contas, a Bíblia foi feita para ser digerida antes de ser pregada. A palavra de Deus é-nos dada a cada um de nós, para que todos nós nos alimentemos dela. Seria bom que aos domingos nós chegássemos mais ricos que o próprio pregador. Significava que os nossos cultos tinham expressão, que os nossos louvores a Deus exalavam a alegria do nosso rosto e não a tristeza do peso da comida que nós comemos nos últimos dias. Nós precisamos deixar que Natal aconteça para lá do Natal. Que na verdade haja expressão nas nossas vidas para que nós possamos olhar para uma cidade e dizer que temos alguma coisa a dizer. Olhar para as pessoas que não têm uma experiência com Cristo e dizer-lhes que na verdade há algo diferente na minha vida. Porquê? Porque as Escrituras e o sabor dela me alimentam cada dia. Os sábios precisaram disto. Eles fizeram uma jornada orientados pela estrela, convictos de que lá em Jerusalém o Messias havia de estar. Mas eles precisaram da confirmação da palavra, das Escrituras, para poderem chegar ao lugar certo e contemplar o Messias com os seus próprios olhos. E foi isso que aconteceu. Ele comunicou-se desta maneira. Eles foram e adoraram o menino. Se os irmãos olharem, existe um slide mais à frente que ele é expressivo porque eu vou correr para lá. Porque ele, na verdade, mostra uma coisa muito interessante a respeito... Não faz mal, eu vou dizer-vos. Os irmãos sabem que os magos do Oriente foram as únicas pessoas que adoraram Jesus no Natal? Não sei se repararam nesse pormenor. As únicas pessoas que adoraram o menino. Estrangeiros. Pessoas que não percebiam nada da cultura de Israel. Foram os únicos. Sabem que Maria engrandeceu ao Senhor. Simeão falou do Salvador. Temos também os próprios pastores que viram o menino e divulgaram acerca dele. Mas o texto diz-nos que os magos foram os únicos que adoraram o Senhor. Está lá o slide. Curiosamente, há um risco que todos nós corremos. É o risco de nós exercermos fé sem adoração. Cumprirmos o nosso horário, nos chegarmos a Deus pelos instrumentos que nos são colocados, mas corremos o risco de contemplar o Natal, até ver o menino, como aconteceu com os pastores, engrandecer o Senhor, como diz, como aconteceu com a própria Ana, que dava graças a Deus pelo Messias ter vindo. Pode ser com tudo isto, mas o Salvador não ser adorado. Porque a adoração é muito mais que palavras, é gestos. E foi isso que aconteceu com eles. Reparem, eles não sabiam se encontrar o Messias, eles não tinham a certeza disso, mas eles vieram preparados com os seus presentes para dar ao Messias. Às vezes nós chegamos ao lugar da adoração completamente despidos para Deus, porque achamos que alguém nos deve encher. Às vezes vimos para o lugar de adoração prontos para muita coisa, menos para adorar verdadeiramente o Senhor. Corremos o risco de estar juntos, fazendo o culto, mas o culto passa por nós. Eles vieram de longe, não sabiam de nada acerca da cultura de Israel. Estavam a ser guiados. E porquê? Porque havia um espaço no coração destes homens para o Messias. Deus revela-se aos nossos corações sempre que nós o procuramos de verdade.
O slide diz que existe uma profecia em Isaías 60. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Esta profecia falava acerca dos magos do Oriente. Só falta lá uma coisa, é a mirra. Sabem porque é que a mirra não está contemplada nesta profecia? Porque o profeta Isaías estava a falar da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo não há mirra, porque mirra é sinal de sofrimento. Ouro, incenso e mirra. A mirra que foi dada a Jesus quando ele nasceu era o símbolo do sofrimento dele na cruz do Calvário por nós. O profeta Isaías está a falar aqui sobre a sua segunda vinda. Já não há mais mirra, mas há ouro e incenso. O ouro terá servido certamente para que José e Maria sustentassem a sua família enquanto estava no Egito. Mas sabem uma coisa? Sempre que havia uma estrela que aparecia no céu, eles achavam que era o nascimento de um rei. E foi mesmo. O rei nasceu. E eles vieram preparados para dar a adoração certa a esse rei. Eles acreditaram que esse era o Messias. E nós, às vezes, vamos tantas vezes ao lugar de culto e parece que nos apercebemos que Deus não está lá. Tantas vezes nós vimos com tanta motivação. E este exemplo dos reis, dos magos, seja o que for, nos dão a nós esta certeza de que é possível os homens serem corretos na maneira como adoram o seu Deus. Quando tu vens para o lugar de culto, o que é que tu trazes para dar? Vais a pensar dar alguma coisa ao Senhor? Não há verdadeira adoração sem um preço, sem entrega de alguma coisa, sem entrega do que nós somos. Ouro significava divindade e glória. Incenso significava a vida perfeita sem pecado do Salvador. E a mirra significava o sofrimento pelos nossos pecados. Jesus vai voltar uma vez sem mirra. Já não há sofrimento mais. Ele foi feito por cada um de nós. Quero rapidamente terminar com o último ponto. Ao revelar-se aos magos através de sonhos, Deus usou a linguagem que lhes era familiar para revelar-lhes a sua própria vontade. Nós sabemos que depois de eles terem visto, eles foram avisados pelos sonhos. A quarta forma como Deus se revelou, para que eles não fossem pelo mesmo caminho, mas tomassem um caminho diferente. Sabem, Deus revela-se. Há pessoas que às vezes dizem, eu tive um sonho. Tudo bem. Deus pode revelar-se de muitas maneiras a cada um de nós. Mas no sonho que Ele dá, Ele nunca contraria as Escrituras. Nunca contraria a sua própria vontade. Eu não sei, eu sou uma pessoa que durma um bocado pesado e normalmente não sonho muito, não é? Portanto, não tenho esta dificuldade. Por isso também é uma maneira de me aliviar o meu pensamento, porque há pessoas que às vezes sonham e ficam muito intrigadas com o que aquilo quer dizer, não é? Então eu não sofro, não padeço desse mal, está bem? Eu durmo bem, então nunca me lembro de nada, não é? Portanto, para mim as Escrituras tomam um lugar cimeiro, mas sem ferir qualquer suscetibilidade de quem acha que os sonhos têm um papel ainda a dizer. Deus revelou-se através do sonho a estes homens para mostrar a sua vontade. Deus pode ainda hoje usar diferentes formas para falar connosco. Sim, pode. Mas essas maneiras nunca contrariam a soberana vontade de Deus para as nossas próprias vidas, reveladas através das próprias Escrituras. E deixem-me dizer uma coisa. Há muitos cristãos, muitos crentes, que são pessoas que até preferem ser conduzidos pelos sonhos. Porque é mais fácil, é melhor. Eu não me importava nada. Uma vez que tenho que dormir, Deus revelava-se através dos sonhos, para mim encantado.
não tinha que ler as Escrituras, não tinha que passar tempo a estudar a palavra. Fantástico. E algumas pessoas funcionam assim na fé. Vão por um caminho mais fácil. Esperam ver Deus da forma que lhes dá menos dor, menos dificuldade. Mas parece que esta ideia do sonho surgiu na parte final da história dos reis ou dos magos. Simplesmente para dizer que o que de bom já tinha acontecido. Eles já tinham visto o Messias, já tinham contemplado isso. E eles agora precisavam de fazer um caminho novo. De facto, a pergunta que eu faço é: tens conseguido compreender Deus através das realidades comuns do dia a dia? Será que tu vês Deus no exercício do teu dia a dia, da tua agenda? Consegues ver Deus a atuar dessa maneira? É que a história que eu vejo na história dos magos é esta. É Deus a agir de uma forma natural na vida de pessoas. Ele não traz nada de novo à vida dos magos. A estrela era algo que era comum. A lógica e a razão era algo que eles desenvolviam. As Escrituras estavam diante deles. Agora, só havia uma coisa a fazer. É tomar um rumo novo. E sabem, de facto é isso que nós precisamos todos os dias. Deus pode ser tão criativo quanto pôr uma estrela no céu, usar a lógica das nossas mentes, revelar o que está escrito na palavra, ou até colocar pensamentos em como dormirmos. Mas Ele jamais deixará de fazer com que a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra em nós, como se cumpriu na vida do seu Filho. Esta é a verdade de Deus para nós. O que nós devemos fazer depois do Natal é perceber que o Natal não acabou no dia 25. O verdadeiro Natal continua. O drama do Natal continua. Há magos que vieram de longe para adorar o Messias. E sabem uma coisa? Verdadeiramente, a adoração do menino foi feita pelos magos. Homens que procuravam o Messias e o acharam. Nós às vezes andamos na vida a procurar tudo e mais alguma coisa, menos o Jesus do Natal. Ficamos aborrecidos porque as coisas não correm como nós gostaríamos. Ficamos tristes porque a outra pessoa não corresponde a qualquer coisa que nós achamos. Andamos na vida porque está a chegar ao final e, afinal de contas, o patrão não falou do aumento do salário. E andamos assim. Jesus fica perdido no emaranhado da nossa própria perdição. Jesus fica perdido no acumular das nossas tarefas. Fica perdido no meio dos nossos desejos. Está na hora de nós trazermos Jesus para a frente. Jesus diante de nós. O Jesus que nós desejamos todos os dias. Que Deus nos ajude a todos. Amém. Deus continua presente ainda nos dias de hoje a revelar-se a toda a gente que o procura. Vamos colocar de pé. Vamos lembrar as palavras de Jesus aos seus discípulos. Ele diz: felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Esta pode ser o nosso desejo e a nossa oração nesta próxima semana. Olhos para ver Jesus e ouvi-lo. Olho em tudo e sempre vejo a ti. Olho
masculinas. Todos juntos agora. É impossível eu não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível eu não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Senhor, nós sabemos que te podemos encontrar de diferentes formas, em casa, no lugar de trabalho, na escola onde estamos, tu estás lá, Senhor. Ajuda-nos a perceber que tu és um Deus interessado em dar-te a conhecer. Não ficaste escondido, Senhor. Tu te revelaste de tantas maneiras. Até te revelaste a pessoas estranhas, mas havia neles um desejo de conhecer-te. Deus, aumenta o desejo de conhecer-te nos nossos corações, Senhor. Que este novo ano seja um ano em que nós investimos em conhecer-te melhor, em buscar a tua face, em digerir a tua palavra, em nos alimentarmos das coisas, Senhor, que dizem respeito ao reino eterno. Jesus nos pediu que o fizéssemos, que buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estando certos de que todas as outras coisas seriam acrescentadas por Ele. Ajuda-nos a compreender esta verdade, Senhor. O reino primeiro. E, Senhor, o reino traz atrás de si o que nós necessitamos. Pai nosso, que nos faças refletir, Senhor, esta manhã, sobre as nossas próprias necessidades. E que o Natal continue a acontecer dentro dos nossos corações. Os dramas que foram vividos por José e Maria, os magos e todos os outros, sejam dramas que nós entendemos como serem parte daquilo que nós também devemos de compreender e aceitar nas nossas vidas. Deus nosso, deixa-nos sair deste lugar esta manhã com o coração renovado para Ti e, Senhor, faz com que a fé seja vivida cada momento da nossa vida e não apenas no lugar do encontro. E que é o Senhor, quando nos encontrarmos, que nós saibamos expressar a alegria que Tu fazes connosco todos os dias. Seja assim no próximo ano. Haja mais vigor, mais entendimento, mais compreensão de quem Tu és. Nós Te pedimos com humildade, porque por nós não conseguimos, mas por causa daquilo que Cristo fez, é possível para nós chegarmos lá. E nós oramos em nome dEle. Amém. Amém.